Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, ótimo início de semana para todos vocês, essa semana do Natal, essa semana gostosa, né, que antecede essa data tão especial para as nossas almas, para os nossos corações, sempre lembrando, né, que Natal é data de aniversário. E para a gente dar realmente o presente que o nosso aniversariante quer, nossas almas precisam estar cada vez mais em paz. Muito mais importante do que ceia, né, que vai alimentar o corpo, é a ceia da alma. É ou não é? É o alimento da alma, da família, da sociedade que se ilumina, que desperta, que passa a viver no nível de consciência superior, de generosidade e amor, levando em consideração tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, que essa semana do Natal seja um convite a mais para o despertar da sua espiritualidade mais essencial, mais divina, de todos nós, é ou não é, meus amigos? Muito bom dia para todo mundo, muito feliz. Ontem nós tivemos o nosso seminário lá no Jefa e foi, graças a Deus, mais um momento memorável, de muito carinho, de grande troca com os amigos que estavam lá presentes, né? E um dos pontos que nós conversamos lá, e eu queria ampliar um pouco na nossa pílula de hoje, é sobre como que funciona esse mecanismo do universo que Jesus, a espiritualidade superior, e mesmo de certa forma até a ciência tem percebido através da física quântica, de que é dando que se recebe. Gente, nós aprendemos na nossa linha tradicional ocidental de pensar que a gente precisa primeiro receber as coisas para ficar bem. Já notou isso? Então muita gente fala assim: "Ah, eu tô com um problema, tô desmotivado, tô sem ânimo, tô triste, tô agoniado. Por quê? Eu tô doente. Por que eu tô sem emprego? Por que fulano me abandonou? Por que tá chovendo? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê?" Então a gente acaba colocando o porquê como a justificativa de nós não estarmos bem, né? E aí, dentro dessa linha tradicional de pensamento, o que a gente sente ou pensa, né? Bem, quando parar de chover, eu fico bem. Quando fulano voltar, eu fico bem. Quando eu tiver um emprego, eu fico bem. Né? Quando a minha saúde retornar, eu fico bem. E na realidade, meus amigos, o processo é exatamente o oposto. E é por isso que muitos de nós vivem não tão bem, porque a gente não entendeu, né, como que a lógica da vida funciona. Nosso amado Francisco de Assis, que nós citamos na pílula de ontem, dizia e nos ensinava na sua prece linda: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A gente precisa primeiro agir para que o universo retorne. Lembram-se do que Jesus falava na parábola dos talentos? Aquele a quem mais tem, mais ainda lhe será dado, mas aquele que pouco possui, o pouco que este possui, lhe será tirado. Muita gente não entende o que essas palavras tão profundas quer dizer. Eu mesmo, quando na minha adolescência comecei a estudar o Evangelho, fiquei muito confuso. Fiz, mas como assim, né? A pessoa tem pouco e ainda vai tirar dela? Isso tem alguma coisa errada, né? Errar a grafia aqui, né? Na escritura da Bíblia não tá certo. Na realidade, Jesus se referia a como que o universo funciona. Quando uma pessoa ama, quando uma pessoa é otimista, quando uma pessoa se doa, é exatamente isso que acontece. Quanto mais ela ama, mais amor ela recebe. Quanto mais ela se doa, mais doação do universo e das pessoas ela recebe. Agora, a pessoa pessimista, agoniada, temerosa, tristonha, é o inverso, né? Essa pessoa tem pouco ânimo, tem pouca alegria. E exatamente quanto, né, menos alegria ela tem, menor a tendência ela ter mais. Lógico, se ela não tem alegria, ela não divide com ninguém. Se é uma pessoa apática, ela vai se afastar das coisas boas. Então a tendência é ela ficar o quê? Mais apática. Se é uma pessoa tristonha, que não se abre para a vida, que não vai se movimentando para crescer, qual que é a tendência? É ficar mais triste. Então essa lógica ela é reversa, entende isso? Não adianta a gente achar que a nossa tristeza, que a nossa agonia, né, que os nossos medos vão sensibilizar a Deus e de repente de uma hora para outra um milagre vai acontecer e vai mudar tudo na nossa alma. Esquece isso, não é assim que funciona. Definitivamente não é assim que funciona. O que a gente tem aprendido com o mundo espiritual superior, pelos seus ensinamentos, acima de tudo pela postura, vida e obra do nosso bondoso Jesus, é que quando nós nos abrimos para a vida, aí sim, a vida se abre para nós. Mas a abertura tem que vir de nós. Veja que o próprio Cristo falava o que, meus amigos? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não é? Nós temos que buscar para a gente achar.
né? Temos que bater para que a porta se abra. Isso é muito importante. Então, muitos de nós vivem de braços cruzados esperando que as coisas mudem sem que a gente mude primeiro. Então, você quer ficar motivado para conseguir um emprego? Motive-se primeiro, se visualize trabalhando feliz, saudável, para que o emprego possa ser atraído. Quer que seu familiar seja mais tranquilo e sereno ao seu redor? Então, se visualize feliz ao lado dele, visualize-o de uma maneira equilibrada, trabalhe isso dentro do seu coração, vibre nessa intensidade de prosperidade para você atraí-la. Você quer qualquer resultado positivo, a sua saúde melhor, a vida melhor, seus filhos mais felizes, o universo mais em equilíbrio? Vibre na intensidade desse equilíbrio antes desse equilíbrio acontecer, entende? Vibre de forma tal que todos os dias sua alma sinta como se o que você quer que acontecesse já tivesse acontecido. E ao se sentir envolvido por essa energia de prosperidade, como se tudo já tivesse acontecido, a gente cria uma conexão direta com o fluido cósmico universal, pelo nosso livre-arbítrio, e as coisas começam a se movimentar, né, nesse mundo microquântico que até a nossa física já conseguiu perceber. Resumindo, tudo depende da nossa forma de lidar com a realidade, de lidar com o mundo. Então, meus amigos, aproveitemos essa semana maravilhosa do Natal, essa segunda-feira linda para entender que nós precisamos mudar primeiro, antes que o mundo mude ao nosso redor. Porque quando você muda, o mundo todo muda, né, junto com você. Quando eu mudo, todo o universo ao meu redor muda também junto comigo. Então, luz e paz para você, que você faça as mudanças internas, os ajustes, né, emocionais, psicológicos, de crença que precisam ser feitos para você se sentir feliz, com mais ânimo, com mais otimismo, independente das situações externas. Lembrando que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material e não o inverso. Então, o seu espírito é maior do que a matéria. Vamos sair do nosso pequeno aquário e voltar para o oceano. Porque muitos de nós vivem num aquário, que é o pensamento limitado, né, dessa existência, e se esquece da nossa verdadeira origem. Né? Você não é um peixinho de um aquário, você é um peixe do oceano da vida, do universo, momentaneamente vivendo no aquário da atual existência. Né? E é importante a gente tomar consciência disso e se libertar para que esse fluxo de vida possa fluir através de nós e a gente sentir e atrair a nossa verdadeira natureza, tá bom? Então, muita luz para vocês, uma ótima semana. E mais uma vez eu agradeço a vocês por compartilharem sempre essa nossa pílula do Evangelho. Vamos fazer isso de uma maneira, pessoal, mais intensa nessa semana de Natal. Nós vamos fazer mais pílulas, uma semana importante, né, para todos nós. É o primeiro Natal do nosso projeto das pílulas e a gente tem especiais com temas, perguntas, respostas, palestras que a gente vai informando vocês aí no decorrer dos próximos dias, tá bem? Fiquem com Deus então, com todo o meu carinho e gratidão. Até breve, meus amigos, até muito breve. Olha lá, hein? Vibre naquilo que você quer alcançar antes mesmo de já ter alcançado.